Dentre todos os problemas que esse governo tem que enfrentar, que o Lula tem que enfrentar, e olha, é um governo que só tem problemas. A criminalidade está aumentando, feminicídio, desmatamento, morte de Yanomami, recorde de dengue, desaprovação explodindo, aprovação desaparecendo completamente, o preço das coisas tudo aumentando, preço da gasolina. De todos esses problemas, tem um que eles não fazem a menor ideia de como resolver. Na verdade, eles não fazem a menor ideia de como resolver nenhum. Mas tem um que realmente deixa eles desesperados. A primeira-dama. A Janja se tornou uma pedra no sapato do Lula e de todos do governo, que estão extremamente revoltados, indignados, mas ninguém tem coragem de falar diretamente com o Lula porque é a primeira-dama. A primeira-dama que quis se intrometer na questão da comunicação, né, do governo e acabou destruindo a aprovação do Lula. Aí entra o Sidônio, a primeira-dama ficou revoltada porque o Sidônio não quer deixar ela mais interferir. Mas não é nem esse o caso. Essa é a primeira-dama que mais gastou, que mais gasta e que mais viajou na história do Brasil democrático. E não trouxe nenhum resultado, muito pelo contrário. A China já pediu ordenou, né, para que ela não participe das reuniões. Preste atenção, gente. Os diplomatas chineses exigiram que a Janja não participe das reuniões mais. Teve ela xingando o Elon Musk, né, mandando ele se fuder em público, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí, a oposição, nós estamos cobrando uma transparência nos gastos da primeira-dama, porque é muito dinheiro. Pelos cálculos que já foram feitos, a Janja gasta R$4.000 por hora. É isso mesmo, meu amigo. Enquanto você não está conseguindo comprar os alimentos do dia a dia, pagar todos os seus boletos, a Janja está gastando R$4.000 por hora. Aí, o Estadão soltou essa aqui que eu achei maravilhoso. A tese Janja. A Advocacia Geral da União prepara um estudo sob medida para legitimar a atuação obscura da primeira-dama. Por que atuação obscura? Viagens que ninguém sabe para onde ela está indo, onde ela não demonstra agenda, ela vai uma semana antes para o Japão, não tem agenda nenhuma no Japão, mas é tudo gasto com o nosso dinheiro. A situação ficou tão absurda, tão alarmante. E lembrando, a Janja está com uma reprovação hoje de 60%. Nunca uma primeira-dama teve tamanha reprovação. Ela tem reprovação, inclusive, nos petistas que não gostam dela. Aí o Lula estava lá, acho que no Vietnã, e ele está numa situação tão desconfortável que o Lula se viu obrigado a ter que falar sobre esse assunto, porque, sinceramente, é um assunto terrível. Então, vamos ouvir o Lula aqui tentando disfarçar. E aqui ele comete uma gafe também. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. Aliança global contra a fome e a pobreza, mas com nosso dinheiro, enquanto os alimentos aqui estão ficando cada vez mais caros, ela pode viajar para onde ela quiser, Lula. Só não pode ir com dinheiro público. Eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem. Então a Janja não precisa responder sobre os milhões e milhões de reais que ela está gastando do dinheiro público, inclusive com um gabinete paralelo, financiado com dinheiro público, sem ter cargo. Ela não precisa, é isso que estamos falando. Não precisa ter transparência no dinheiro que ela está gastando. Aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade, sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Opa, aí foi tudo. Não tem como ela ir te representando, eu vou te explicar por quê, Lula. Você é o presidente do Brasil, talvez você não age como nem tem cacife, tudo bem, devia estar preso. Mas querendo ou não, o sistema te colocou como presidente do Brasil. Para te representar tem que ser alguma figura pública com mandato, com cargo. Tem que ser o vice, presidente da casa, não a sua esposa. A sua esposa não tem cargo, ela não pode te representar.
Não existe isso. Você falou, mas é uma besteira, mas vamos lá. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. Aí ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela, para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Esse ponto foi maravilhoso. O Lula acabou de ofender milhões e milhões de mulheres que gostam de ser donas de casa. Porque tem muita mulher que gosta de cuidar dos filhos, cuidar da família, o que é natural. E o Lula diminuiu o valor de milhões e milhões de mulheres que são donas de casa, com muito orgulho, que são o pilar da família. Ele fala, mulher de presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Olha que loucura. Lula não nasceu para ser dona de casa. Cara, ele tem noção. Ele tem noção do que ele fala às vezes? Isso aí é que nem aquele cita caro, não compra, sabe? Se for bater mulher, bate em outro lugar, que não pode bater mulher com exceção de corintiano. É uma dessas absurdas que ele fala. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Aqui ele mostra como se donas de casa fossem escravas. Mulheres que dedicam suas vidas para cuidar dos seus lares, milhões delas, são escravas. Mas a mulher do Lula não. Ela não nasceu para ser dona de... Esse cara não tem noção do que ele está falando. Sidônio, obrigado mais uma vez, Sidônio. Muitíssimo obrigado, Sidônio. Você é sensacional. Os videozinhos que você colocou aquela Margarete lá para fazer, os videozinhos da Glaze, tem nos ajudado muito, tá bom? Muito. Um abraço. Olha que curioso. O Brasil está passando por uma das suas piores crises políticas. O preço dos alimentos, da gasolina, do custo de vida, do aluguel, tudo está explodindo. A criminalidade voltou a ser a principal preocupação da população brasileira. Algo que no governo Bolsonaro ninguém lembrava, porque ela tinha caído vertiginosamente. O Brasil passou a ser uma vergonha internacional, gafes uma atrás da outra, Janja gastando milhões, a desaprovação do governo explodindo. E qual que é a pauta que o governo mais fala e que o STF mais fala? Anistia dos prisioneiros do 8 de janeiro. Por que o governo, por que a esquerda, por que o STF está tão preocupado com a anistia de 200 e poucas pessoas que foram presas injustamente? Porque se eles forem derrotados neste campo de batalha, se abre uma brecha e começa-se uma reação em cadeia, um efeito dominó. Então, por isso que eu falo que essa pauta é a nossa prioridade agora, para que as próximas possam ser vitoriosas. E quando chega um momento onde até a Globo admite que eles perderam, que o governo, o STF perdeu, que nós já temos a maioria dos votos, pode ter certeza que eles estão desesperados. Olha esse trecho aqui da Globo News. Trali, eu vi hoje de lideranças importantes de partidos que estão com o governo, aliados do governo Ou seja, partidos de esquerda estão admitindo uma derrota. Presta atenção. Se opõem a esse projeto da anistia, que se for a votação hoje, eles sabem que passa. Então, o trabalho é para evitar que vá à votação na Câmara, porque a grande questão está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Mota. Partidos de direita e até de centro já estão se mobilizando para votar, dentro de acordos políticos, votar a favor desse projeto da anistia. Então, começou ali com o PL, claro, partido de Jair Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante. Naquele domingo da manifestação, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro chegou a dizer que tinha feito um acordo com Gilberto Kassab para que o PSD votasse também e uma boa parte do partido na Câmara estaria... E aí o Alexandre de Moraes vai e puxa o inquérito, uma investigação do Kassab, da Lava Jato para tentar controlar ele. Mas vamos lá. Também engajado, e até mesmo um dos vice-líderes assinaria para apresentar isso ao presidente da Câmara. O republicano estava dizendo, não sabemos se queremos, mas a grande liderança do Republicanos hoje, o governador de São Paulo, já falou que o partido vai apoiar.
E sem falar em PP, enfim. Então, o que a situação governista está dizendo é que vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal se a Câmara votar esse projeto. Você está entendendo? Vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal. Aprovar um projeto por representantes eleitos numa democracia, hoje virou criar uma briga com a Suprema Corte. Tá errado isso, mas vamos lá. Mas os governistas dizem que a Câmara aprovando seria muito difícil para Davi Alcolumbre segurar no Senado com o tamanho também da pressão desses partidos. É claro que o embate com o Supremo ficaria algo muito pessoal e a gente sabe como muitos políticos têm receio de que coisas a respeito deles, enfim, caminhem no próprio judiciário, nas cortes superiores. Ela admite nesse momento que o STF tenta controlar os representantes eleitos parlamentares usando inquéritos. Mas isso é normal no Brasil. Falar isso não é a primeira vez que a gente escuta, mas se tornou normal. Né? Os deputados, senadores têm medo, né, do que o STF possa levar adiante inquéritos. Vocês estão entendendo? Inquéritos são abertos para controlar parlamentares. Um exemplo claro, o inquérito das fake news. Mas de qualquer maneira, Trali, esse é um pêndulo das questões de Brasília que, dependendo dos acontecimentos, os projetos retornam à pauta com força, aí vem um novo acontecimento, eles caem por terra. Mas neste momento, os próprios governistas dizem, se for a votação, aprova, e o trabalho hoje é para evitar que vá à votação. Semana que vem isso vai ser um tema muito quente na reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Quando a Globo admite... Você viu que a Globo está falando que os líderes de partidos do governo, de esquerda, né, estão admitindo que nós já temos votos o bastante. E esses votos o bastante, obviamente, grande parte é por causa da articulação que aconteceu, Sóstenes, Bolsonaro falando com Kassab. Mas também não podemos tirar desta equação o fato de que o centro percebeu já que a injustiça, a gritante injustiça que está sendo cometida com essas pessoas, com esses prisioneiros políticos. A forma absurda como todo o processo de investigação, todo o processo de julgamento foi atropelado, como os advogados foram humilhados, condenações absurdas. O centro percebeu, querendo ou não, o centro é sensato e percebeu, isso é um absurdo. Então a maioria dos votos vem pelo Bolsonaro, pelo Sócrates, pela articulação da oposição, mas porque é uma aberração jurídica que não pode manchar a história do nosso país. Então assim, agora é pautar. E o STF vai fazer de tudo, gente. Ele vai ameaçar, o Moraes vai ligar, o Barroso, vai ser aquela loucura. Mas se eles forem derrotados nesta votação, é um efeito dominó. É a primeira vitória que a gente precisa para conquistar as próximas. Por isso que a gente tem que, Paulista, 6 de abril, às 14 horas, mostrar que o Brasil inteiro, em peso, está pedindo por isso. E antes de você ir para o próximo vídeo, aqui na descrição tem um link. Clica no link que você vai entrar num site onde vai ter um guia para te passar tudo o que você precisa, passo a passo, para turbinar o seu Instagram, para você ter uma renda extra, para virar uma autoridade, alcançar mais visualizações. Todas as dicas que eu usei ao longo da minha vida, que me trouxeram onde eu estou, que me ajudaram a chegar onde eu estou passando para vocês agora num guia. Basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um abraço.